Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje na minha leitura da Bíblia de Estudo Arqueológica, NVI, vou ler aqui um recurso intitulado Textos e Artefatos Antigos, Antigas Narrativas da Criação, referente ao capítulo 1 de Gênesis. Aqui diz o seguinte, este recurso. Em contraste com as narrativas bíblicas da criação, as antigas histórias oriundas da Mesopotâmia, do Egito e da Sírio-Palestina fazem mais que apenas tentar explicar como o mundo físico veio à existência. Os mitos da criação em geral falavam da elevação de um deus de algum altar à supremacia sobre todos os outros deuses, de modo a validar o prestígio daquela deidade, daquele altar ou da cidade na qual o altar estava localizado. Os mitos egípcios, por exemplo, tendiam a afirmar que uma colina primordial ou uma ilha da criação emergira de um oceano primevo e que um deus criara todas as coisas a partir daquele local. Os altares egípcios, portanto, reivindicavam ser os locais daquela colina primordial e afirmavam que os deuses daquele altar era o grande Deus Criador. Em Mênfis, o deus era Ptah. Em Hermópolis era Tote. Em Heliópolis era Atum. Dizia-se que nesse local uma pedra sagrada marcava o ponto em que Atum, na forma do pássaro Benu, pousou e iniciou o processo criativo. Os temas mais comuns dos mitos da criação incluem a geração espontânea dos deuses, a reprodução sexual entre eles e a deificação da natureza, por exemplo, do Sol e da Lua. Os mitos da criação costumam destacar elementos geográficos e características únicas do altar associado com o mito. Um mito egípcio, por exemplo, pode dar atenção especial à criação do Nilo. Às vezes, os mitos da criação relatam batalhas entre os deuses e monstros do primitivo caos aquático, por meio das quais uma ou mais deidades alcançaram a supremacia. Em outros relatos, a criação ocorreu depois que um deus derrotou um monstro primitivo e dividiu seu corpo em duas partes, que se tornaram o céu e a terra, ou a terra e o mar, e assim por diante. O mito babilônico da criação, o Enuma Elish, mostra o deus Marduk derrotando Tiamat, a deusa mãe e monstro do mar. Nessa terrível batalha, Marduk mata Tiamat, lhe corta o corpo ao meio, como um peixe colocado para secar, e usa as duas partes para formar o domo celestial. Essa vitória pretende estabelecer a supremacia de Marduk sobre os outros deuses. Os mitos gregos da criação são similares. Depois do caos inicial, emergem as deidades primordiais Gaia, a deusa terra, e Urano, o deus céu. Vários deuses monstros, como Cronos, Tifon e os titãs, nascem deles, mas Zeus, o filho de Cronos, os derrota e estabelece a presente ordem mundial. Nos mitos da criação de várias fontes, os humanos são criados como burros de carga, para realizar o trabalho sujo dos deuses. Alguns mitos apresentam os humanos como escravos dos deuses, cuja função primária é alimentá-los com seus sacrifícios. O relato de Gênesis desafia de forma implícita esses antigos mitos da criação ao afirmar a unidade e a soberania de Deus e ao apresentar os corpos celestes e as grandes criaturas marítimas como sua criação e os seres humanos como administradores e ainda portadores da imagem de Deus, em vez da ideia posterior de algo nascido da necessidade ou da indolência divina. A narrativa de Gênesis refere-se ao Sol e à Lua como luminares maior e menor. Por quê? Ao descrever dessa forma os corpos celestes, a Bíblia os reduz à condição de meros objetos físicos que governam apenas no sentido de que emitem luz e demarcam o calendário. Em contraste com muitas línguas antigas, as palavras traduzidas por Sol e Lua também se referem ao Deus ou deusa Sol e ao Deus ou deusa Lua. Por exemplo, a palavra hebraica traduzida por Sol é Shemesh, porém Shamak é também o nome do Deus Sol mesopotâmio. A palavra grega traduzida por Lua é Selene e é também o nome próprio da deusa Lua grega. De modo semelhante, os antigos consideravam as estrelas ou constelações seres divinos, mas a sucinta declaração bíblica Deus fez também as estrelas, relega a esses corpos celestes a condição de objetos criados. O relato de Gênesis rejeita o tema central da religião pagã, a deificação da natureza.
Também é muito interessante que não haja a pretensão de elevar Yahvé sobre os outros deuses. Na verdade, no 7º dia da história da criação, Yahvé não é nomeado. O Criador é simplesmente apresentado como Deus, Elohim, um termo mais genérico. Nem mesmo Gênesis 2 e 3 pretende que Yahvé tenha a necessidade de estabelecer sua supremacia sobre as outras deidades. Não há conquista de outros deuses ou monstros e nenhum altar ou cidade é apontado como local do início do processo criador de Deus. Nenhum objeto sagrado é mencionado. O Deus de Gênesis 1 é, de fato, o Deus universal. Essa daqui então foi a leitura desse artifício, Textos e Artefatos Antigos, cujo título é Antigas Narrativas da Criação. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.